Duncan Jones é um diretor de poucos filmes. Em 2009, ele lançou uma das melhores ficções científicas da década passada, que é o Lunar. 2 anos depois, uma outra excelente ficção científica, Contra o Tempo. E aí ele passou um período de 5 anos fazendo Warcraft, cujo resultado foi bem divisivo. Não explodiu na bilheteria, mas ainda assim deu um dinheirinho, uma galera gosta, foi o primeiro contato dele com o blockbuster. E após isso, seria o momento certo para ele retornar ao gênero que ele manja tão bem, que é justamente a ficção científica. Tirar da gaveta um projeto que ele vem tentando fazer há 15 anos e entregar uma outra excelente ficção científica. Só que Mudo, o seu novo filme, acaba se perdendo fortemente no meio do caminho. Nos últimos meses, 3 obras com pegadas parecidas foram lançadas: Blade Runner 2049, Altered Carbon e agora o Mudo. E dentro desse gênero de ficção científica, é muito interessante quando a obra em si, seja filme, seja série, seja game, seja livro, seja o que for, tem a ambição de analisar o comportamento humano no que tange a nossa existência, jogado num contexto futuro, junto com a tecnologia, para analisar o presente, para analisar o nosso comportamento, o nosso pensamento, o que seja. O Blade Runner 2049 faz isso em certo ponto. O Altered Carbon também. Só que o Mudo, não. Ele não tem uma ambição de querer acrescentar alguma coisa, de levantar alguma discussão. E por esse lado, tudo bem. Se não é a ambição, se não é a proposta do diretor ou do filme em si, eu não vejo nenhum problema nisso. Só que o problema do Mudo é que ele não tem propósito algum em nenhum sentido. O roteiro do filme, ele divide-se em 2 núcleos principais. De um lado a gente tem o Léo procurando a Nadira, a namorada dele, e no outro núcleo a gente simplesmente acompanha a história do Duck e do Cactus. Mas primeiro, o tempo de tela entre esses 2 núcleos é basicamente o mesmo, que fica difícil de apontar quem é o protagonista de fato, quem na cabeça do Duncan Jones ele queria que tivesse mais a atenção dentro desse filme. E isso leva justamente ao segundo ponto, que essas 2 tramas, elas soam totalmente desconexas uma da outra. Parece que nunca elas vão, tipo, se cruzar. Você está simplesmente acompanhando 2 histórias que estão acontecendo meio que de forma paralela, sem necessariamente se cruzarem. Mas aí, quando chega na hora delas se cruzarem, que tem que ter essa necessidade, parece simplesmente forçado, porque em nenhum momento deu indícios que isso poderia vir a acontecer. E na hora que acontece, você fala: tá, eles simplesmente juntaram as histórias porque precisavam ser juntadas. E o terceiro ponto é que a história do Cactus com o Duck é infinitamente mais interessante de acompanhar do que a história do Leo e da namorada sumida dele. Porque a história do Leo e da namorada é muito simplória, você já viu isso sendo contada diversas outras vezes, em diversas outras áreas, em diversos outros âmbitos. E o fato do personagem principal não falar e ser Amish pouco acrescenta, porque primeiro você não consegue criar uma empatia pelo personagem, segundo que a atuação do Alexander Skarsgård ela é competente, só que ele se resume basicamente às mesmas expressões faciais de ser aquele sujeito alto, loiro, troncudão que vai partir pra porrada pra tentar encontrar a mulher dele, que ele ama, e ele vai ficar, tipo, sendo o investigador da história. Ao passo que a trama que envolve o Cactus e o Duck, ela é muito mais interessante pelo fato principalmente da dupla de atores estar se divertindo totalmente naqueles personagens bizarros que eles estão fazendo. Eles são os antagonistas, eles são os vilões da parada, só que demora pra você chegar nesse ponto deles se tornarem os vilões, e o fato do Paul Rudd ser um ator extremamente carismático acaba funcionando pra você criar esse afeto com ele, e também pelo fato da história dele envolvendo a filhinha dele ser muito mais plausível de você querer, tipo, torcer pro personagem conseguir fugir daquele lugar onde ele tá, do que simplesmente acompanhar uma história de amor que você nem se importa tanto. No que tange a criação desse mundo cyberpunk, esse filme ele tem um eco muito grande de Blade Runner, e não é nem o recente, o 2049, e sim o da década de 80, onde tem um neon muito forte, onde tem uma chuva constante na cidade, onde na questão da tecnologia a gente acompanha carros voadores, ou então drones que fazem serviço de entrega de comida. Só que, tirando isso, essa história, esse mundo em si, ele não parece ser tão vívido assim, ele não acrescenta nenhum elemento que faz você, nossa, esse mundo de Mudo é muito interessante. Você não consegue sentir muito isso dentro do Mudo, infelizmente. Parece que o Cyberpunk está muito contido dentro dessa história. Mudo, infelizmente, cai naquele panteão de filmes originais Netflix
que são ruins para medianos, para esquecíveis totalmente decepcionantes. É muito raro um filme original Netflix ser lançado e você assistir e falar, nossa, esse filme realmente é maneiro. São poucos casos, tem o Beasts of No Nation, aí tem o Okja, tem o The Merovitz e tem o Babysitter. Mas tirando esses 4, a maioria desses originais, eles são tão meia boca, quando eles são anunciados, você fica empolgado em querer ver. Nossa, esse diretor vai fazer o original Netflix, eu quero ver o que ele vai fazer. Só que na hora que o filme sai, ele acaba sendo totalmente medíocre, ele é bem decepcionante, ele nunca entrega aquela totalidade que ele poderia entregar, e dentro do mudo, os pontos mais legais acabam sendo justamente o Paul Rudd e o fato desse filme fazer meio que parte do universo de Lunar, quando tem um easter egg da questão que aconteceu no Lunar, que eu não vou dar spoiler porque é muito da hora, e aí vai ter todo um julgamento, isso acaba sendo a coisa mais legal dentro desse filme, é ele lembrar um outro filme do diretor que é muito melhor que esse. E é isso, pessoas, vocês assistiram? Mudo! Gostaram ou não gostaram? Qual o filme favorito do Duncan Jones de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do lado para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa um legalzinho aqui embaixo e também me sigam nas redes sociais, que lá a gente conversa mais de pertinho. Eu troco uma ideiazinha com vocês e eu aviso lá quando está saindo vídeo novo, que pelo jeito o YouTube esqueceu de avisar por aqui.